Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quando na semana passada estivemos aqui no domingo e eu me escalei para pregar hoje, porque eu também sou aniversariante do semestre, janeiro, dia 21, porque eu ia ter oportunidade agora, então, para economizar o tempo, então não deixei, né? E 40 aninhos, tá? Salmo 40. E alguma coisa que eu observei, não sei se os irmãos perceberam, a única que falou assim com muito entusiasmo a idade dela foi a de 15 anos. Por que será? As mulheres têm uma alegria quando elas fazem o 15, depois estaciona lá. Não sai mais do 15, não sei porquê. Aí é 2 vezes 15, 3 vezes 5, 40, 4 vezes 15, né? De 60. Mas é assim mesmo, né? Porque depois dos 15 começa a vir a realidade da vida. Trabalho, boletos, casamento. Aí a única esperança é o céu, para nós que tá uma Coca-Cola sem gás. E eu hoje, Deus é tão bom, e eu vou deixar os irmãos de Caxias um pouquinho em pé, porque se eu vou ficar de pé, vocês também. Que o Senhor veio falando comigo e na leitura introdutória, nosso irmão, é exatamente o que Paulo menciona, que o Senhor colocou um espinho na carne dele e disse: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu hoje, ao chegar do culto da manhã, fui comprar a água, vim com um galão nas costas, e quando botei o pé dentro de casa, o nervo ciático deu problema, e eu estou cheio de dor. Quase que a gente pensa em vir, mas em todo momento, ele já me perguntando: e aí, não vai dar? Eu falei: vai, porque eu entendi que é o espinho na carne. Eu entendi que Deus está permitindo essa dor, porque essa mensagem que eu vou compartilhar com vocês, apesar de eu ter me escalado domingo passado, mas quando eu estava preparando a mensagem, o Senhor falou: você se escalou, mas a mensagem é minha, para a minha igreja. E eu acredito que essas dores que eu senti hoje, mais ou menos ali de 1 e pouca até agora, é como que as dores de parto, gerando esta mensagem que eu vou compartilhar com a igreja. Então peço que após a leitura, os irmãos se assentem, mas fique ligado. A irmã Ana comentou, e eu realmente, normalmente eu gasto 1 hora para elaborar a mensagem que o Senhor me dá, mas hoje o Senhor já tinha falado comigo: é festa, é rápido e será rápido, mas eu tenho certeza que não é o tamanho, não é o tempo, mas é o recado de Deus para a igreja. Então ouça com atenção. É festa, é alegria, e nós vamos falar de festa, vamos falar de alegria, mas peço que os irmãos tenham total atenção, anote, guarde, para que o Senhor continue falando durante a semana com cada um dos irmãos. Vamos ler Salmo 15, Lucas 15. Falo tantos salmos hoje que eu... Lucas 15. Lucas 15 é chamado o capítulo dos perdidos, mas eu, como sou muito positivo, eu costumo chamar o capítulo dos achados. Muitos falam que é o capítulo dos desviados, eu falo que é o capítulo dos convertidos. Muitos falam que é o capítulo da tristeza, da angústia, e eu costumo dizer que é o capítulo da festa, da alegria. Tem 3 festas nesse capítulo, então é um capítulo de muita alegria, e é assim que nós temos que encarar. Nós vamos ler do versículo 11 ao 32, é necessário ler tudo, depois eu vou apenas ir ministrando, mas eu vou iniciar e os irmãos acompanham. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo
ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e ele se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu, e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestido, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Amantíssimo Deus e Pai, te agradeço pelo espinho na carne para não me vangloriar, porque a glória é tua, a honra é tua, o poder é teu, a graça é tua, a bondade é tua, a misericórdia é tua, o reino é teu, a casa é tua, o povo é teu, eu sou teu, tudo que temos é teu. E aqui, ó Pai, estaremos compartilhando juntos esta mensagem que o Senhor nos deste para a sua igreja, para a minha vida, e juntos, ó Pai, iremos nos alegrarmos com o Senhor nesta noite. Te agradeço por cada aniversariante, por cada irmão, por cada um neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar depois desse maravilhoso castigo de fé comigo. Amém. Bom, esse capítulo, eu precisei ler toda essa história. Por quê? Porque às vezes nós olhamos esse capítulo e, como somos pregadores e vamos pregar em vários lugares, pregamos só sobre a primeira parábola, que é do versículo 3 ao versículo 7, se não me foge a memória, né? Que é da parábola da ovelha perdida. Ou então a gente prega só a parábola das dracmas, faz estudo, né? Dá estudo EBD, o valor, né? Perdido dentro de casa e tudo mais. Às vezes a gente fala só sobre o filho pródigo, mas dificilmente a gente prega sobre o filho que ficou em casa, o filho mais velho. E aí, eu lendo, estudando, e o Senhor falou: filho, eu quero te mostrar uma coisa que você vai compartilhar com a minha igreja. Todo o capítulo de Lucas, Jesus, ele conta as duas primeiras, e depois ele conta a parábola do filho pródigo, só por causa do filho mais velho, do filho que ficou em casa, e eu vou provar para os irmãos nesta noite. Jesus inicia uma parábola das ovelhas perdidas, da ovelha perdida, e quando ele conta da ovelha perdida, ele fala de algo muito comum daquele povo. Aquele povo era um povo agrícola, a pecuária, eles conheciam o campo, eles ofertavam ovelhas, tinham pastores, né, nômades. Agora, ok, já está no Império Romano, as cidades, mas isso sempre foi muito próximo daquele povo até os dias de hoje.
Então, quando Jesus fala sobre uma ovelha que se perdeu e o pastor largou as 99 com um servo e foi buscar aquela perdida, todos entenderam o propósito que Jesus estava falando, do valor que todos os homens dão aos seus bens, aos seus negócios, aquilo que se perdeu, mas é valioso, e ele então vai buscar porque não pode, ele não se contenta em perder nem que seja uma única sequer, até porque nós que temos o cachorro, o Lucaco, né, depois de um tempo, ele fez 5 anos, você se apega de uma tal forma que é impressionante. Eu, antes de ter, eu criticava, eu trabalhei com um amigo meu numa loja de ração, e eu via o tratamento que as pessoas davam, quanto que gastavam, mas eu falava, meu Deus, como pode tanta gente passando fome, manda esse dinheiro para a África. Eu pensava, criticava, e hoje a gente faz até pior, né, meu? Só para pagar ali. O cachorro sem vergonha do cara. Ele conquistou de tal forma, gente, que já é um membro da família. Já é um membro da família. E aí, Jesus está tratando sobre isso. Depois de um certo tempo do pastor cuidando da ovelha, a ovelha conhece a voz do pastor, o pastor conhece cada uma das suas ovelhas, cria um relacionamento tão íntimo, de amor, de compaixão, que ele não aceita perder uma única sequer. Todos entenderam o que Jesus estava falando, do valor daquele que se perde. Depois Jesus conta a segunda parábola. Observe que Jesus está fazendo só uma introdução para o real assunto que ele quer tratar. Depois, quando ele fala da dracma perdida, agora ele fala de um outro elemento que todos tinham acesso, conhecia: dinheiro. Tem uma criancinha, sabe, se você dá uma moedinha na mão, ela vai num lugar comprar alguma coisa. Jesus fala de dinheiro, de salário, de valor, de conquista. Só que observa, a ovelha, Jesus ele falou que o pastor foi aonde buscar? Nos campos e valados, a que se perdeu. A dracma, ela se perdeu aonde? Dentro de casa. Aqui Jesus está tratando com eles e todo mundo está entendendo. Os ouvintes de Jesus estão entendendo o que Jesus está falando. Valores importantíssimos que perdemos dentro da nossa casa. E o que aquela mulher fez? Ela aceitou? Não. Ela revirou toda a casa, ela buscou com diligência até encontrar a sua dracma perdida. E Jesus comenta que tanto o pastor quanto a mulher, ao acharem os perdidos, fez o quê? Chamou os amigos e fez uma festa. Até aqui todo mundo entendeu. O que é que esse homem está dizendo? Tá, a gente sabe dos valores que se perde e a gente tem que buscar, dos membros da família, dos pets e tudo mais. Jesus agora fala de valor que se perde dentro de casa, ok. A gente realmente tem que buscar, tem que achar, tem que colocar no altar do Senhor, tem que reconquistar. E aí Jesus agora ele começa a sua verdadeira mensagem. Ele pega 2 elementos conhecidos de todos e agora ele vai tratar de um assunto mais espinhoso. Ele trata agora de 2 jovens, irmãos, um mais novo e um mais velho. O mais novo, ele chega para o pai e ele pede a tutela antecipada, ele pede para antecipar a sua herança, porque a herança só tem depois que a morte, aí o testamento passa a valer, mas ele pede a antecipação e seu pai, observa no versículo, se não me foge a memória, versículo 12. Pai, dá-me a fazenda que me pertence. Ponto. E ele repartiu por... Leiam comigo. Por... O pai repartiu a fazenda por... Eles quem? Pega essa visão. Guarda essa informação. Guarda essa informação. O mais novo vem e pede: pai, eu quero a antecipação da minha fazenda. O pai pegou e falou: ok. Então ele repartiu a fazenda em 2. Filho, essa é a tua parte. Essa parte é do seu irmão mais velho. O irmão mais velho, no judaísmo, por ser primogênito, ele tem porção dobrada.
Acompanha comigo a matemática. Ele tem porção dobrada. Então o pai dividiu a fazenda, na verdade, por 2 partes do irmão mais velho e uma do filho. E a parte do pai? O pai vai morrer, então ele não fica com nada. Os herdeiros é que recebem a herança. Então o pai, na verdade, divide a fazenda por 3. 2 partes do mais velho e a parte do mais novo ele entrega e o mais novo vai, e a Bíblia diz que ele torra tudo. E depois de torrar toda a fazenda, ele então retorna. E ao retornar, depois de quebrar a cara, depois que a gente conhece a história, não preciso entrar aqui nesses detalhes, quando ele volta, o pai faz então mais uma, a terceira festa do capítulo 15 de Lucas. O pai faz a terceira festa. Só que tem um porém. Nas outras 2 primeiras festas, todos se alegraram. Todos se alegraram, tanto com o pastor, tanto com a mulher. Mas agora nessa festa, a discórdia. Nesta festa, a intriga. Nesta festa tem uma palavra que é muito interessante aqui. E um pai instou com ele. Não foi uma conversinha harmoniosa, tranquila. Foi uma discussão ríspida. Ele foi agressivo na sua cobrança com o pai. E aí, às vezes, a gente não entende, meus irmãos, o porquê que o filho mais velho está tão revoltado. Mas se a gente voltar no versículo 12, a gente passa a entender. O que ele está dizendo para o pai é falar assim: peraí, pai. Peraí. Eu até aceito que o teu filho, olha só, o teu filho pegou a parte dele, e o teu filho foi, e o teu filho gastou. Agora, eu não aceito teu filho vir usar das minhas 2 partes. É esse detalhe que a gente não entende. Ele não está dizendo que o filho mais novo está voltando para usar o que é do pai, porque o pai já partiu entre eles. O filho mais novo está voltando agora para tomar de novo o que é do mais velho, porque o mais novo não tem direito a nada, porque ele torrou tudo. Agora faz sentido, né? O porquê da revolta dele. Porque se o pai já partiu e já entregou para cada um, o mais velho falou: peraí, pai, agora o senhor não está sendo justo. O senhor não está... Eu sempre te acompanhei, trabalhei contigo o tempo inteiro, tô com o Senhor e não abro, tamo junto, eu tô aqui fazendo o negócio prosperar, a empresa tá indo de vento em popa, aí esse rapaz vem, pega as ações, torra tudo lá fora, complica a nossa empresa, deixa a gente um pouco quebrado, a gente tá com dificuldade para reestruturar e tudo que tem aqui agora é meu, e o senhor recebe ele como filho de novo, vai botar na herança de novo? Ah, pai, aí tu pegou pesado comigo. Vamos raciocinar cada um de nós na mesma situação desse filho mais velho. E vamos ser honestos. Porque acusar ele é fácil. E Jesus está pegando pesado com os seus ouvintes. E eles estão entendendo o que Jesus está falando. Agora, eu deixei um detalhe de propósito de fora, para que tudo agora se encaixe. Vamos voltar no capítulo 15, nos 2 primeiros versículos. Vamos ver para quem é que Jesus está mandando esse recado. Com quem é que Jesus está conversando, falando, contando essa parábola? Vamos lá? Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Para aí. Poxa, Eliel. Publicanos e pecadores entenderam as 2 primeiras parábolas. Essa aqui está num nível mais elevado. Eu não sei se eles entenderam o que Jesus estava falando. Então vamos para esse segundo versículo. Então vamos descobrir qual é o povo que Jesus está mandando esse recado. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores
e comem como eles. Versículo 3. E ele lhe propôs esta parábola. Eu vou abrir meu coração, ainda bem que ela não está me ouvindo. A minha esposa, ela ficou em casa hoje. Ela costuma brigar comigo porque eu debato na rede social sobre alguns assuntos polêmicos. E eu tento explicar a ela, mas ela não entende, que é chamado de Deus. Jesus nunca deixou um escriba e fariseu sem resposta. Nunca. Nunca. Quem ficava sem resposta eram eles. Então tem coisas que a gente até faz vista grossa. Deixa passar, a gente brinca, a gente não dá a resposta que merece. Mas tem outras situações que não. Sabe por quê? Eu já percebi que na rede social, a provocação que uma pessoa faz ao Evangelho, ou por outros princípios que nós temos, a resposta que eu estou dando não é para aquela pessoa, mas para as outras que estão, como número de testemunha, observando. E que às vezes não tem resposta para dar na faculdade, na escola, no trabalho. E o Espírito Santo, por infinita misericórdia, nos usa para dar algumas respostas, para servir também de base para outros responderem tais indagações. É espinhoso? É. É complicado? É. Mas verás que um filho teu não foge à luta. Filho de Deus, servo do Senhor, chamado para guerrear, pode ter espinho na carne, pode ter bofetada de Satanás, mas a gente não para. A igreja avança. Pode ter fornalha, cova dos leões, pode vir vendaval, tempestade, mas nós caminharemos. A igreja vai sempre triunfar. E quando Jesus conta essas duas parábolas, todo mundo entendeu. E quando Jesus vem agora no terceiro, e observa, irmãos, um outro detalhe que eu quero que os irmãos observem. Essa terceira parábola é como se Jesus agora desse voz à ovelha e à dracma. Eu sei que eu estou forçando um pouco o texto, mas observa, na primeira parábola só tem um pastor falando, e o pastor agindo, e o pastor indo buscar a ovelha. Na segunda parábola, a dracma é uma moeda inanimada. Agora na terceira parábola tem três personagens. O pai falando, o filho mais novo falando e o filho mais velho também falando. É como se Jesus agora desse voz. Aí ele, mas espera aí, é diferente. A ovelha o pastor foi buscar e o filho mais novo Jesus não foi atrás. Sim, porque animal é irracional. O homem é um animal porque quer. Porque nós temos neurônios, podemos raciocinar por nós mesmos. Podemos vir com as nossas próprias pernas. Um pet, eu tenho que levar ele no veterinário. Você vai buscar o médico. Você é maior de idade. Então tem coisas que nós podemos fazer até o filho atingir uma determinada idade. Depois, a salvação individual. A irmã já falou aqui. Ninguém terá desculpa diante de Deus. Ninguém. Então, quando Jesus conta essa parábola para os escribas e os fariseus, eles entenderam o que Jesus estava dizendo. E o que Jesus estava dizendo, Eliel? Que os gentios, o filho mais novo, aqueles que não tinham direito à salvação, a herança de Abraão, a herança que o Senhor deu, acesso à lei de Deus, as alianças, tanto abraâmica, mosaica, davídica e agora a aliança de Cristo. Ele está dizendo, agora em mim, na última aliança, todos terão acesso. E tem mais escribas e fariseus. Aleluia. E tem mais religiosos. Eles já gastaram toda a herança deles. Eles não têm direito a nada. Mas vocês, por rejeitar o Filho de Deus,
por rejeitar aquele que Deus enviou. A herança que é de vocês, agora eles terão acesso, eles serão enxertados, eles terão agora o direito a sentar à mesa do rei. Meu irmão, se isso não é graça, se isso não é a maior definição de graça, eu não sei o que a gente pode falar sobre a graça de Deus. E observa que o capítulo termina sem a resposta do filho mais velho. Como assim, Eliel? O pai pergunta. Versículo 31. E ele lhe disse, o pai dizendo para o filho mais velho: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E a casa? Cadê a tréplica? Cadê a concordância mesmo, pai? Eu concordo, eu aceito, tudo bem, o senhor está certo. Por que não há? Porque Jesus está deixando eles responder, assim como ele deixa a cada um de nós. Eu quero já partir para finalizar com uma reflexão muito simples e direta. Sabe por que muitos de nós não experimentamos os milagres de Deus? Nós, que eu digo, quem já é crente. É porque a gente está muito focado no filho pródigo, naquele que ainda não está assentado, naquele que ainda é alvo da salvação, do nosso amor, da evangelização. A gente se esquece de focar o segundo filho, que somos nós. Aqueles que já foram alcançados, aqueles que já estão salvos. Às vezes até mesmo o pastor, eu costumo, quando eu converso com alguns pastores, eu costumo sempre lembrá-los disso. A sua igreja vai crescer quando você diminuir a sua atenção dos problemáticos e aumentar teu foco no discipulado daqueles que não te dão problema. Sabe por quê? É muito comum os pastores se preocuparem com quem não veio, o pastor se preocupar com quem está doente, o pastor se preocupar com quem está desempregado, com quem está com problema em casa. E aqueles crentes que aparentemente não dão trabalho, o pastor acha que está tudo bem. Mas só Deus sabe como está o teu coração. Só Deus sabe que você está como aquela mulher de Sunem. Vai tudo bem, mas o filho está morto em casa. E muitos pastores sem visão de Deus não conseguem enxergar, porque tem coisas que só os olhos de Deus conseguem captar. Aquela pequena mágoa que, se você não tratar ali agora, ela vai crescer, vai fazer uma raiz de amargura. Mas você está sorrindo, você está tudo bem, você está na oração, está no culto, você é dizimista ofertante. E aí o pastor acha que você não precisa de um carinho, de um abraço, de uma atenção. Mas Deus mandou aqui dizer: Ele está te vendo. Ele é o teu pastor. Ele é a tua força. Ele é a tua direção. Não deposite no homem, não estou falando do meu tio, não, eu estou falando de todos. Não podemos depositar a nossa confiança em homem algum. A nossa confiança está em Deus. A nossa confiança é no Senhor. Nós temos uma herança para tomar posse, mas não só no céu. Podemos viver o reino de Deus 100% aqui na terra, sim. Aleluia. A cura de Deus, a conforto de Deus, a amparo de Deus, ao cuidar de Deus. E às vezes nós não usufruímos, às vezes nós não pegamos. Por quê? Por causa do orgulho. Eu tenho que falar e é verdade. Por causa do orgulho. Esse filho, ele tinha um orgulho de que já que tudo é meu, então não vou gastar nada, eu vou só fazer aumentar. Só que, ao mesmo tempo que nós temos tudo, nós precisamos gastar. Gastar, eu digo, não é esbanjar. Mas se está doendo, fala. Não esconda a tua dor. Não, eu tenho que ser forte, Eliel, porque eu sou líder. As pessoas me veem, elas estão
estão seguindo ao Senhor porque chora. Fala com Deus. Conte a Ele. Não, Leão, mas aí o não crente esquece todo mundo. É você que precisa do amparo, do abraço, do carinho, do conforto do teu Pai. Aleluia. Então aproveita, peça. E o Pai pergunta para ele: não é justo nós nos alegrarmos? E às vezes nós também não conseguimos nos alegrar com a vitória dos nossos irmãos. Porque a gente olha e fala: Senhor, mas a minha está demorando tanto. Parece que o Senhor esqueceu de mim. Todo mundo está indo na fila primeiro, Senhor. E eu o Senhor ainda existe ainda? Tu ainda é Deus? E Ele mandou aqui falar contigo, filha, filho. Eu não me esqueci de nenhuma das tuas promessas. Eu sou o dono do tempo. E eu só estou esperando que você abra a sua boca e reconheça que eu sou teu Pai. E deixa eu te usar. Deixa eu ser bênção na tua vida. Eu não quero só que você seja bênção para outros. Eu quero ser bênção na tua casa. Eu quero que você seja bênção para você mesmo. Eu quero te curar. Eu quero te usar, mas não só para os outros, mas eu quero te usar para você, para a sua casa. Eu ouvi, enquanto eu preparava essa mensagem, o pastor Luiz Hermínio, ele falou que às vezes nós nos envolvemos tanto em resolver problemas dos outros porque na verdade nós estamos escondendo os nossos. E eu repito, às vezes enganamos muito bem os homens. Todos olham e veem que bênção, que irmão, que irmã maravilhoso. Só que Deus sabe o quanto você está ferido e ferido. E Ele está te perguntando, nesta noite, você precisa responder e conversar com Ele. Se Ele pode ser o teu pai, o teu amigo. Ele não quer filhos servos. Ele quer filhos amigos. Estudando o livro de Hebreus com os comentários de João Calvino, ele me fez entender algo que mudou por completo a minha forma de orar, o meu relacionamento com Deus. Se nós pegarmos João, o Evangelho de João ali, se não me engano, é o capítulo 14, aquelas últimas instruções de Jesus começa no capítulo 13 e vai até a oração sacerdotal, 17. Se você fizer um estudo que ele fez, e aí ficou mais fácil para eu entender, há 3 níveis que Deus nos vê. Há 3 formas que Deus nos vê. 3 formas: servo, filho e amigo. E se nós não entendermos essas formas, a gente faz uma salada, uma bagunça na oração. E aí Tiago diz: não recebeste porque pediste mal. E para encerrar, eu vou dar essa fórmula para que vocês possam utilizar agora, a partir de hoje, nas vossas orações. Não só nas orações, mas no nosso relacionamento total com Deus. A primeira forma que eu vou falar é a forma do filho. Quando é que Deus nos vê como filho? Enquanto a gente não aceita Jesus, nós somos apenas criatura dele, fomos criados pelas suas mãos. Mas a partir do momento que aceitamos a Jesus Cristo, através do sangue de Cristo, nós então passamos a ser irmão de Jesus e da família de Deus. Então agora nós somos filhos. E qual é a diferença? É porque agora quando nós entramos para orar no nosso quarto, fechamos a nossa porta, Deus, quando olha para nós, Ele olha através do sangue de Jesus. Então Ele consegue nos enxergar, porque senão nossos pecados não permitiriam Deus nos ver. Então, quando nós vamos orar, Deus nos vê como filho. Então, como filho, nós temos que fazer a oração do Pai Nosso. Olha só como Jesus ensinou, tudo bonitinho. Pai Nosso. Então, quando nós vamos orar, nós vamos com o filho.
Meu querido, já, quando a tua filhinha vem pedir alguma coisa, como é que tu recebe? Todo bobo. Ela tem tudo. Então, quando nós vamos orar a Deus e entendendo, eu sou filho amado de Deus, filha amada de Deus, irmão, pode pedir tudo. Aleluia. João 15, Jesus falou, 15:7, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres ao Pai, e vos será feito. É tudo. É tudo. Agora, tudo que eu estou no Pai e a palavra está em mim. Então tudo que eu pedir dentro da palavra e tudo que eu pedir dentro da vontade do Pai será feito. Porque o Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade na terra assim como é no céu. Ou seja, soberana. Então a vontade de Deus é sempre soberana. A gente nunca vai ganhar de Deus. Na queda de braço, a gente sempre pede, né, minha irmã? Teu testemunho prova isso, né? A queda de braço, a Coca-Cola perde o gás rapidinho. Rapidinho. Não tem jeito. Só que tem a segunda forma, que é aí que começa a embolar o nosso relacionamento com Deus. Eu cheguei, dobrei meu joelho e me rasguei como filho. Chorei. Ah, pai, olha ele, olha ele, olha ele, olha ela, olha ela. Fiz, chorei. Dei uma chiquinha. Todo mundo se levou. Olha a idade aí, ó. Olha a idade revelando, ó. Mas aí, Deus não recebeu. Tá bom, tá tudo anotado aqui, só que isso aqui, aí a gente tem que entender isso. Eu vou te dar, mas isso aqui vai ser em 7 anos, isso aqui vai ser em 15, isso aqui pode ser em 1 mês. Não, isso aqui vai levar 30 anos. Mas ele vai dar tudo. O problema é que a gente não entende esse lado. A gente quer tudo na hora. Filho mimado. Filho rebelde. Então temos que entender o tamanho da complexidade do problema. E outra coisa, se nós estamos preparados para receber. Eu não posso ter uma Ferrari hoje. Daqui a 10 anos eu vou poder, mas hoje não. Aí, ninguém deu um glória. Viu como a gente não se alegra com a vitória dos irmãos? Tá provado aí, ó. Tá provado, pastor. Ninguém. Não, eu falei daqui a 10 anos. Ele vai falar glória, né? Mas eu vou vender, mano. Vou pegar o dinheiro e vou aplicar, entendeu? Porque eu também não quero dirigir Ferrari, não. O Brasil não tem estrada para isso. Eu não sei se eu vou estar na Europa, mas enfim. Aí, ó. Agora você viu. Obrigado, minha irmã. Obrigado. Aí, Regiane, viu? Amém, aleluia. Só que para encerrar mesmo, o que acontece no segundo passo do relacionamento? O servo. Como assim? Jesus disse, se vós acho que é no 14, João 14 15:16, né? Que ele fala, né? Sereis. Não, já está um pro amigo. Mas enfim, vamos segurar essa parte aqui, esse versículo aí. Mas o servo é quando o Senhor nos dá uma ordem. Quando ele diz vai, quando ele diz fala, quando ele diz faz, ele agora está na posição de Senhor e nós de servo. Servo tem que fazer a função que está lá na oração do Pai Nosso. Seja feita a sua vontade na terra, assim como é no céu, soberano. O problema é que às vezes Deus dá uma ordem, a gente ainda está na oração achando que é filho, e quer questionar, e quer entender, e quer debater, acha que tem parte no diálogo. Então, não, peraí, tu não entendeu. Eu já te ouvi, tu foi meu filho até aqui. Agora daqui para lá, você é servo. Então obedeça o que eu vos mando. Ok, lê para mim, por favor. Mas quando é que a gente se torna de verdade amigo? Quando a gente obedece a ordem sem questionar. Quando a gente obedece a ordem sem questionar,
que Deus nos deu e decide executá-la, Mateus 28, 20. Tem um segredinho. Ele te mandou. Você não entendeu nada. Mas como bom servo, você diz, sim, Senhor, eu vou executar. Mas na hora que você vai executar, Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus nunca vai nos dar uma ordem para fazer alguma coisa sem Ele ir conosco, executando juntamente conosco. Aí a Aline Barros canta, temer por quê? Se eu estou guardada naquele que nunca perdeu uma batalha. É o currículo do nosso Deus, meus irmãos. Ele nunca perdeu, ele nunca vai perder. Então se Ele mandou, não temas. Vai! E outra coisa, Jesus disse, nem se preocupe com o que vai ter que falar, porque o meu Espírito vai revelar a vocês aquilo que vocês precisarão falar. Eu vou colocar a palavra na sua boca para você falar diante de qualquer homem. A gente se preocupa demais, tá vendo como é muito fácil? Tá vendo como é simples o nosso relacionamento com Deus? Somos nós que complicamos tudo com a nossa incredulidade, nossa falta de fé e principalmente falta de conhecer o manual do nosso mestre, o manual do fabricante. Porque se nós conhecermos a palavra e aplicarmos ela na nossa vida, nós poderemos pedir tudo ao Pai e nos será feito.